estamos aqui com o Dr. Gustavo Nunes, especialista em pé e tornozelo, ortopedista, especialista em cirurgias minimamente invasivas, e é o grande nome de Joanete, né? E a gente vai falar hoje sobre uma outra especialidade dele, que é o tornozelo, e eu queria falar sobre a prótese. Quando é que uma prótese é indicada? Primeiro, quando ocorre, a prótese é decorrente de uma fratura ou de um desgaste? Quando é que a prótese é indicada? Primeiramente, olá, Mônica, obrigado por estar presente aqui de novo no canal, né? Que a gente tem construído aí, trazer a informação de qualidade para os meus pacientes, né? E para a população em geral, sobretudo de pé e tornozelo. A gente já falou bastante aqui no canal sobre a cirurgia minimamente invasiva, sobre Joanete, sobre lesão ligamentar de tornozelo, e hoje nós vamos falar de uma coisa que está crescendo demais na área do tornozelo, que evoluiu muito nos últimos anos, que é a prótese ou artroplastia, que é o termo científico, de tornozelo. Então, a prótese ela é usada para tratar casos de artrose do tornozelo. Tá? Essa artrose do tornozelo, o que é? O desgaste da cartilagem. Aqui eu trouxe esse ossinho para a gente ilustrar melhor. Aqui você pode ver a articulação do tornozelo é essa dobradiça aqui, ó, formada entre a tíbia, que é esse osso aqui, sim, e o talos. Tá? E aqui, entre a tíbia e o talos, tem uma cartilagem. Sim. Tá? E essa cartilagem ela pode sofrer lesões, ela pode se danificar por vários fatores. Quando ela vai se danificando e vai se desgastando totalmente, a gente está diante de um quadro de artrose do tornozelo. Que normalmente é proveniente da idade, do uso. Aí tem várias coisas, né? O tornozelo é uma articulação um pouco diferente do joelho e do quadril. No joelho e no quadril, essa artrose é mais frequente. No tornozelo, uma das principais causas de artrose, a gente chama de artrose pós-traumática. O que é isso? É aquele paciente que teve algum tipo de fratura durante a vida, né? Essa fratura aí do tornozelo ou da perna, dessa região da tíbia, ela pode ter sido até tratada, mas com o tempo, o dano que essa fratura causou, com o tempo ele vai se maximizando ali na articulação do tornozelo e vai gerando todo esse desgaste. Entendi. Vem a fratura através desse Exato. desgaste. Então, uma causa muito importante é a artrose pós-traumática, de alguém que já teve algum trauma no tornozelo, algum trauma mais grave, alguma fratura. Por isso que a fratura é tão importante que ela seja bem tratada, né? Que a gente vai até conversar depois em outros vídeos sobre fratura do tornozelo. Né? Fratura do tornozelo é uma coisa que, se não for tratada bem, ela pode evoluir para esse quadro que nós estamos conversando aqui, que é um quadro deletério para o tornozelo, que é a artrose. Outra causa de artrose do tornozelo são pacientes com instabilidade ligamentar crônica. A gente já conversou aqui no canal sobre os pacientes que têm entorse de repetição, né, que viram aquele tornozelo toda hora. Como se fosse fraco o tornozelo. Exatamente. A consequência disso ao longo da vida, imagina um paciente que vira o tornozelo a vida inteira. Nossa. Ele fala, não dói não, dou uma viradinha aqui, dou uma viradinha ali, mas aí lá dentro, olha como é que acontece, ó, entorse, vai machucando essa cartilagem. Então isso ao longo da vida também pode terminar em um quadro de artrose do tornozelo. E a outra, tem mais duas causas na verdade, né? Tem as artrites inflamatórias aí, que é pacientes com artrite reumatoide e algumas doenças inflamatórias que atacam as articulações, né? Tem pacientes com deformidades, né? Pacientes principalmente com pé cavo, que é aquele pé que pisa para fora. Para fora ou para dentro? Pode ser as duas, mas mais comum com os pacientes que pisam com o pé para fora. Essas deformidades, pacientes que têm essas deformidades, eles pisam e o peso ele não é distribuído de forma uniforme, então vai gerando um machucado aí nessas cartilagens. E finalmente tem aquela artrose senil mesmo, né, do envelhecimento normal, né, da população, do paciente. Né? E que alguma dessas causas tem alguma maneira de se prevenir para o futuro ou não? Então, tem sim, com certeza, né? A principal prevenção aí para você não evoluir para uma artrose de tornozelo é controlar todos esses fatores que eu falei. Você teve uma fratura, né, que seja feito um tratamento adequado. Você tem instabilidade ligamentar
crônica, que é essa entorse e repetição do tornozelo, trate essa instabilidade, não deixe isso chegar num quadro deletério. É lógico, em relação ao estilo de vida, de atividade física, de ter a musculatura aí fortalecida. Exatamente. Hoje em dia a gente sabe que até o sono, alimentação, tudo isso influencia em atividades pró-inflamatórias das cartilagens todos ou não. os órgãos. Então, o exercício que fortalece a perna e o tornozelo, ele meio que cria uma proteção naquela região, né? Exatamente. Com a musculatura. É muito importante também, inclusive faz parte do tratamento conservador, né? O tratamento não cirúrgico das artroses, né? E quando a pessoa torce, né, o tornozelo, vamos dizer assim, eu vejo muito a pessoa, peraí, ou bota um gelo, ou puxa, ou o que tem que fazer quando acontece isso com alguém? Então, quando tem uma entorse do tornozelo, né, tem que ser tratado de maneira certa. Existem vários tipos de entorse. Então, dependendo da entorse, a primeira coisa é descartar que teve uma fratura, né? As fraturas do tornozelo ocorrem geralmente após uma entorse. Então, você descartou que tem uma fratura, aí a gente vai para outro tratamento. Aí a gente entra nas lesões ligamentares, que a gente conversou aqui no canal. E as lesões ligamentais, elas também podem ser decorrência desse tipo de enfraquecimento. Também podem ser. Tá? Então, por isso que é importante, né? Estar sempre com a musculatura em dia, fazendo atividade física, né? E estar com a mobilidade, a articulação em dia, para você não evoluir aí para um quadro de degeneração, que é a artrose do tornozelo. Tratamento conservador versus prótese de tornozelo. Então, quando se faz um e quando se usa o outro? A gente está em dois mundos bem diferentes, né? Para a gente chegar numa prótese de tornozelo, tem que ser um quadro de uma artrose grave, né? Um quadro mais avançado, né? A gente vai indicar a prótese de tornozelo para aquele paciente com um quadro de artrose inicial, tá? Porque os quadros de artrose iniciais, eles respondem bem aí com tratamentos conservadores, que envolve, a gente já conversou aqui, de ter a musculatura bem fortalecida, musculação, etc. Mas existem também as infiltrações com ácido hialurônico. Isso. O ácido hialurônico é a substância que a gente coloca aqui no tornozelo. Ele funciona como um anti-inflamatório natural aí da articulação e como um lubrificante aí da cartilagem. Em praticamente toda a ortopedia, né? Ombro responde muito bem ao ácido. Em todas as articulações. E hoje em dia, além do ácido hialurônico, nós temos as terapias biológicas, que a gente usa o ácido hialurônico junto com sangues aí, derivados aí que a gente usa. A gente pode tirar o sangue da medula óssea da crista ilíaca, ela tem células tronco, tem células mesenquimais, e hoje em dia essa área da medicina é a área que tem mais avançado. São essas terapias biológicas, né? O uso do PRP, do PRF, são derivados aí do sangue, são células aí, células troncos, né? Que têm capacidade de se proliferar e de regenerar e de proteger a articulação. E isso tudo está sendo estudado e usado para evitar a prótese? Pelo menos para retardar a prótese, né? Aí não existe ainda, né? A gente tem que deixar bem claro, um tratamento que substitua a cartilagem e faça a cartilagem que Deus fez, né? A gente não conseguiu isso na medicina ainda. Mas essas terapias biológicas, o tratamento conservador, ele melhora a dor do paciente, né? Às vezes o paciente está com dor, melhora a dor e esse paciente consegue reabilitar depois, consegue fazer uma musculação, etc. Então ele ajuda a controlar esse quadro. Sim. Eu acredito que isso pode retardar, sim, a evolução para um quadro grave, um quadro avançado. E quando é que o ortopedista olha e fala, prótese e pronto? Então, aí é aquela coisa, né, da medicina, né, Mônica? A medicina não é uma ciência exata, né? Não é uma receita de bolo, nunca, né? Nem é sempre. Exato. É avaliar o paciente, avaliar o estilo de vida do paciente, a idade, né, as comorbidades desse paciente. É um quadro mais individualizado. Mas quando chega um quadro de artrose avançada, que já foi tratada de maneira conservadora, que não está evoluindo tão bem, esse paciente está perdendo a qualidade de vida, aí sim a gente chega na indicação de fazer uma prótese do tornozelo. E como é essa prótese? É uma prótese que é colocada onde? É de quê? É de titânio? É de gelatina? De que ela é? Então, a prótese do tornozelo, ela é feita, são materiais específicos aí, na qual nós realizamos a substituição da articulação do tornozelo. Então, falando do tornozelo, essa prótese tem 3 componentes, tá?
tem um componente para substituir essa parte do talos. Sim. Nós vamos colocar aqui no vídeo uma imagem de uma prótese no raio-x para vocês terem uma noção maior. Então a gente substitui o talos, tem um componente que substitui a tíbia e entre eles tem um polietileno para permitir o quê? Mobilidade. A gente faz essa substituição aí da artroplastia. Ou seja, não é algo rígido. Exatamente. Isso é uma coisa muito, muito importante. E os resultados mais positivamente sentidos e visíveis são um retorno significativo da mobilidade, talvez, né? Sim, o resultado é muito bom porque o paciente mantém a mobilidade, melhora a dor e mantém a mobilidade. Então esse paciente quer fazer uma caminhada, ele quer andar de bicicleta, tem paciente mais jovem que faz prótese, que quer correr, é lógico, né? Essa prótese ela vai sendo gasta, né? Então a gente não faz a prótese para você virar um Ironman, né? Tem que ter um bom senso. Mas é um procedimento feito para que você tenha qualidade de vida, sim, faça atividade física e caminhe sem dor, né? A outra cirurgia, Mônica, que é feita para as artroses do tornozelo, até a prótese chegar, né, que era muito feita, era a artrodese. Qual que é a diferença? A artrodese, a gente tirava a cartilagem doente e fixava a articulação. Então, o tornozelo ficava duro, sem dor, mas duro. E não andava. Ele andava, mas muda um pouco o padrão de marcha. A prótese traz uma qualidade de vida muito melhor. Muito maior. Mas, alguns casos ainda, tem casos de deformidades tão graves, quadros tão avançados, que a gente tem que fazer artrodese ainda, tá? Que isso? Aí já são por conta da artrose. É a peculiaridade de cada caso, né? Tem casos de pacientes que perderam traumas graves, por exemplo, perderam uma parte da fíbula, que é esse ossinho aqui de fora, né? Tem deformidade muito severa, etc. Tem tornozelo que não tem jeito, que tem indicação de artrodese. Engraçado que há pouco o senhor falou que o postergar, né, o maltratar uma torção ou alguma coisa assim pode agravar a situação. Eu já vi gente que teve problema dessa articulação e foi deixando, foi mancando, e teve que ir para algo muito mais severo, que foi essa coisa do pé ficar artrodese, né? Exatamente. O pé não faz muita movimentação. Sim, e diminui muito a qualidade de vida, né? Você tem um tornozelo que no movimento te limita muito. Hoje a prótese avançou tanto que a gente consegue fazer em alguns casos a desartrodese. A gente pega pacientes que têm a artrodese e a gente reverte isso para a prótese de tornozelo. Substitui. Exatamente. Bom, normalmente, então, recapitulando, pessoas que tiveram lesões maltratadas ou não tão bem conduzidas, a idade com artrose, sim, né? Lesões mais graves de entorse ou de alguma ruptura. Sim. E seja qual for essa situação, é procurar um especialista. Com certeza, procurar um especialista em pé e tornozelo, né? Para que seja feito o tratamento correto aí. Abusar também das medidas conservadoras, porque a prótese é uma cirurgia mais invasiva, né? Tem que ser bem indicada. O pós-operatório dela deve ser também mais delicado. Um pós-operatório que tem que ter mais cuidado com a cicatrização da pele, da ferida, né? Toda cirurgia tem risco, né, Mônica? A gente é cirurgião, mas a gente trata pacientes, né? A gente quer o melhor para os nossos pacientes. Então, se a gente conseguir dar uma sobrevida maior para esse tornozelo com medidas menos invasivas, é sempre melhor, né? Então, o segredo da cirurgia também não é só como você faz ela, é a indicação. Então, a prótese tem que ser bem indicada para ter sucesso, né? Engraçado, o senhor falou agora, a gente é cirurgião e é o melhor, e me ocorreu agora o lado humano aqui para perguntar. Quem é o doutor Gustavo, cirurgião, que está ali diante de um ser humano com um problema sério e dor? Como é que o senhor se sente e atua nessa hora? Como é que é seu coração aí, seu perfil médico? Então, o meu perfil médico acho que todos
Quem fez medicina é assim, né? Gosta de cuidar do doente, cuidar do próximo e tal. Então, eu faço uma coisa que eu amo, né? Então, realmente, hoje eu atendo os meus pacientes, todos os pacientes que operam têm o meu contato pessoal, eu estou sempre presente, porque eu não consigo ver só um pé e tornozelo, eu estou vendo uma pessoa, né? Então a gente tem todo esse cuidado aí com os nossos pacientes, e muito carinho aí, vários ficam amigos, etc., a gente mantém contato e isso é muito gostoso também. E é bom demais saber disso, né, gente? Porque uma vez eu falei assim para o anestesista, olha, não deixa me acontecer nada nessa cirurgia. Ele fez assim. Eu queria matar ele. Então, essa atenção do médico realmente para nós pacientes Sim, faz uma diferença com gigante. certeza. E aqui nesse canal, acho que o senhor criou para isso, né? Exatamente. Para ficar mais próximo do seu paciente. Para ficar mais próximo, para trazer mais informações aí sobre pé e tornozelo para vocês. Boa, né? Se gostou, deixa seu like aqui, tá? Sempre tem vídeo novo também. Vai no sininho. Valeu.